Aqui está uma história que vai te prender desde o primeiro momento. Um mistério envolvido em luxo e silêncio. Imagine um bebê herdeiro de uma vasta fortuna que vive na mais completa escuridão, considerado cego por todos. Mas e se a verdade fosse muito mais complexa e estivesse escondida à vista de todos, esperando que os olhos certos a descobrissem? Todos acreditavam que o filho do milionário havia nascido completamente cego. Durante anos ninguém questionou, nem os médicos, nem a equipe, nem mesmo seu próprio pai. Vivia em silêncio, desconectado do mundo, escondido numa mansão cheia de segredos. Mas tudo mudou no dia em que contrataram uma nova funcionária. Não era médica nem especialista, apenas alguém que prestava atenção. O que notou durante seu trabalho silencioso pela casa desvendaria anos de mentiras, desafiaria o passado de uma família poderosa e traria à luz uma verdade que estava enterrada desde o dia em que o pequeno nasceu. O que começou como um trabalho se transformou numa missão. E o que descobriu surpreenderia a todos, especialmente o homem que pensava ter feito tudo o possível para proteger seu único filho. Roberto Santos era um homem poderoso no mundo do agronegócio, conhecido por acumular uma fortuna através de trabalho duro e decisões astutas. Mas por trás de seu sucesso, vivia uma vida muito diferente em casa. Residia numa mansão grande e silenciosa, longe da cidade, onde vivia sozinho com seu filho Pedrinho. A casa era bonita, com móveis caros, amplas janelas de vidro e longos corredores vazios, mas se sentia fria e sem vida. Roberto havia perdido sua esposa num acidente de carro 3 anos atrás, poucos dias após o nascimento de Pedrinho. Essa tragédia quebrou algo dentro dele. Havia escolhido viver longe de todos os outros, não porque quisesse paz, mas porque não conseguia mais enfrentar o mundo. Toda sua vida agora girava em torno de Pedrinho. Ele era a única pessoa que realmente importava e fazia tudo o possível para dar-lhe tudo o que precisava. Mas a condição de Pedrinho dificultava as coisas. Desde o nascimento, os médicos disseram que era cego. Roberto se culpava e seus dias estavam cheios de rotinas silenciosas, tristeza e uma constante preocupação pelo futuro do filho. Apesar da mansão estar cheia de todo tipo de luxos e ferramentas destinadas a ajudá-lo, Pedrinho não parecia reagir muito a nada. Roberto havia contratado terapeutas, tutores e até trouxe especialistas de todo o Brasil, esperando que alguém pudesse alcançá-lo. Mas nada mudou. Pedrinho raramente falava, não brincava, não ria. A maior parte do tempo passava sentado sozinho, frequentemente junto à grande janela da sala, sentindo a brisa e escutando sons distantes. Seus olhos, embora cegos, sempre olhavam para o vazio, sem focar em nada. Era como se vivesse em seu próprio mundo, um ao qual ninguém mais podia entrar. Roberto frequentemente se sentava do outro lado da sala, observando-o em silêncio, sentindo-se impotente. Lia para ele. Às vezes contava histórias, até colocava música, mas ele raramente reagia. Só de vez em quando inclinava a cabeça ou franzia ligeiramente o senho, e esses pequenos gestos eram tudo ao que Roberto podia se agarrar. Perguntava-se constantemente se Pedrinho sabia quem ele era ou se sentia algo. Aos 42 anos, Roberto parecia mais velho que sua idade. A tristeza havia cobrado seu preço. Sua barba estava ficando grisalha e seus olhos pareciam cansados na maior parte do tempo. Seus movimentos eram lentos, pensativos, como alguém que sempre carrega um grande peso. Havia se distanciado dos amigos, cancelado reuniões e delegado mais responsabilidades comerciais a outros. Não conseguia se decidir a deixar Pedrinho por muito tempo. Cada manhã seguia uma rotina rigorosa. Ajudava Pedrinho a se vestir, preparava o café da manhã e o guiava durante o dia. Tentava coisas diferentes para se conectar com ele, texturas, cheiros, música, mas nada funcionava. Tinha momentos de raiva culpando o destino, os médicos ou a si mesmo. Frequentemente olhava para Pedrinho e sussurrava desculpas, como se ele pudesse ouvir a culpa em seu coração. Mesmo com todo o seu dinheiro e conhecimento, não podia consertar isso, o que via como o maior fracasso de sua vida.
A equipe da mansão era reduzida e discreta. Respeitavam a privacidade de Roberto e mal interagiam a menos que fosse necessário. A maioria havia trabalhado ali durante anos, vendo Pedrinho crescer sem muitas mudanças. Falavam baixo entre eles sobre o menino, compartilhando histórias sobre pequenas coisas que notavam, como às vezes murmurava suavemente à noite ou como procurava o mesmo ursinho toda tarde. Mas para Roberto, esses momentos pareciam pequenas gotas num poço seco. Ele queria mais. Queria que falasse, que sorrisse, que demonstrasse estar realmente presente. Às vezes se sentava ao lado dele e simplesmente conversava, contando sobre seu dia, sobre memórias da mãe ou até descrevendo coisas que aconteciam lá fora. Esperava que algo do que dissesse provocasse uma resposta, mas Pedrinho permanecia majoritariamente em silêncio, apenas assentindo ou girando ligeiramente a cabeça de vez em quando. Roberto se agarrava a esses sinais, esperando que significassem mais do que pareciam. A casa em si havia se tornado um símbolo de tudo que Roberto havia perdido. Era grande o suficiente para uma família, mas apenas 2 pessoas viviam ali. Cada cômodo carregava uma lembrança ou uma pitada de esperança que nunca chegou completamente. O quarto do bebê nunca havia mudado. Ainda estava decorado como sua esposa havia projetado antes de Pedrinho nascer. Cores suaves, padrões de animais, uma cadeira de balanço perto do berço. Roberto nunca havia tocado nada após o acidente. Às vezes, ficava ali por um tempo se agarrando a memórias que não conseguia soltar. Pedrinho nunca mostrou interesse no quarto. Não explorava, não fazia perguntas. Nem mesmo parecia entender o que era. Roberto havia aceitado essa vida estranha e silenciosa. Mas, no fundo, ainda acreditava que algo poderia mudar. Lia cada novo estudo sobre desenvolvimento infantil, conversava com novos médicos e experimentava novas técnicas, mas cada tentativa terminava em decepção. Ainda assim, se recusava a desistir completamente. Que assim, os dias continuaram lentos, pesados e majoritariamente silenciosos. Roberto permanecia comprometido com Pedrinho, embora mal dormisse e raramente sentisse paz. Ainda guiava sua mão durante as refeições, o segurava suavemente enquanto caminhavam pelo jardim e sussurrava histórias para dormir com uma voz cheia de dor e amor. Pedrinho permanecia em silêncio, seu rosto mostrando pouca expressão, seu olhar sempre vazio e distante. No entanto, de vez em quando apoiava a cabeça contra seu peito por apenas alguns segundos. Esses pequenos momentos davam a Roberto força para continuar. Não sabia o que o futuro lhe reservava, mas havia feito a promessa de protegê-lo, não importava o quê. Naquela mansão solitária cheia de sombras do passado, Roberto Santos vivia cada dia pelo menino silencioso que nunca pedia nada. Seu filho Pedrinho, que ainda se sentava em silêncio, sempre com o mesmo olhar vazio. Carla Silva tinha 27 anos e recentemente havia passado por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Havia perdido seu bebê recém-nascido poucas semanas após o parto. Os médicos não conseguiram explicar exatamente o que deu errado, e os dias após a perda estiveram cheios de confusão, tristeza e silêncio. Carla vivia num pequeno bairro nas periferias de São Paulo. Não tinha companheiro nem família por perto e trabalhava quando podia para cobrir suas contas. Viu o trabalho de cuidadora na Mansão Santos, num anúncio de jornal enquanto estava sentada numa sala de espera lotada. Candidatou-se à vaga sem pensar muito. Parte dela apenas queria estar num lugar novo, longe da dor que permanecia dentro de seu apartamento. A mansão era tranquila e escondida, com grandes portões e longas entradas. Quando Carla chegou para a entrevista, se sentiu nervosa, mas concentrada. Não se vestia elegante, apenas limpa e arrumada. Roberto Santos abriu a porta ele mesmo, o que a surpreendeu. Parecia sério, cansado e observador, mas não antipático. Roberto havia entrevistado várias pessoas para o trabalho de cuidadora antes. A maioria tinha excelentes referências e experiência profissional, mas algo sempre parecia errado. Ou eram muito falantes, muito frias, ou se sentiam desconfortáveis perto de Pedrinho. Quando Carla entrou, notou sua postura tranquila e olhos serenos.
Não tentava impressioná-lo e não falava mais que o necessário. Havia algo incomum em sua presença. Não se abalou com o silêncio da casa. Olhou ao redor com respeito, não com curiosidade, mas com uma compreensão silenciosa. Durante a entrevista, Roberto perguntou sobre sua experiência e ela respondeu com clareza, embora brevemente. Ele notou a forma como falava, direta e simples, mas com certa suavidade. Num dado momento fez uma pausa e disse que recentemente havia perdido uma criança. Não deu detalhes. Roberto assentiu sem perguntar mais nada, mas essa única frase o fez olhá-la diferentemente. Viu algo em seu rosto, uma mistura de dor e força. Não tentava esconder nenhuma das duas. O primeiro dia de Carla começou cedo. Um dos membros da equipe lhe deu um breve tour pela casa e explicou o horário de trabalho. Roberto foi distante, mas educado. A mansão era grande, com muitos cômodos que não eram usados frequentemente. Carla se concentrou em seu trabalho, movendo-se de um cômodo a outro sem fazer barulho. Por volta do meio-dia, disseram que podia fazer uma breve pausa na cozinha. Foi então que viu Pedrinho pela primeira vez. O menino estava sentado em silêncio, perto de uma janela, segurando um pequeno ursinho macio. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada e seu rosto parecia distante, quase inexpressivo. Carla ficou na porta da cozinha por um momento, observando em silêncio. Nunca havia visto uma criança tão quieta. Havia algo em Pedrinho que a tocou instantaneamente. Não apenas o fato de que era cego, mas a forma como parecia desconectado de tudo ao seu redor. Carla não falou. Simplesmente se sentou em silêncio do outro lado do cômodo e fez sua pausa. Mesmo sem palavras, sentiu que algo era diferente naquele menino. Não era apenas cegueira, era solidão. Durante os dias seguintes, Carla continuou seu trabalho com cuidado. Não tentou forçar nenhuma conversa, nem fazer perguntas desnecessárias. Limpava, organizava e seguia as instruções que lhe davam. Mas começou a notar pequenos detalhes sobre Pedrinho. O menino raramente respondia a sons, mas às vezes parava e girava ligeiramente a cabeça quando Carla entrava no cômodo. Uma vez, enquanto limpava as prateleiras, Carla deixou cair um pano. O suave baque fez Pedrinho se sobressaltar um pouco. Carla se desculpou baixinho, embora soubesse que ele não podia vê-la. Com o tempo, Carla percebeu que Pedrinho respondia mais a movimentos tranquilos e constantes e a vozes suaves. Também notou que a equipe mantinha distância dele, fazendo o possível para não incomodá-lo. Carla, no entanto, se sentiu atraída para o menino de uma forma que não conseguia explicar completamente. Não via Pedrinho como quebrado ou estranho. Via um menino que precisava de mais que cuidados, precisava de conexão. E Carla, carregando o peso de sua própria perda, começou a sentir um silencioso senso de propósito. Uma tarde, enquanto Carla dobrava lençóis no corredor perto do quarto de Pedrinho, escutou um pequeno som. Era um murmúrio baixo, quase como um sussurro. Curiosa, parou e escutou. Era Pedrinho. Estava sentado no chão, não longe de sua porta, cantarolando uma melodia sem uma melodia clara. Carla não interrompeu, simplesmente se sentou perto, continuando com sua tarefa. Depois de alguns minutos, Pedrinho parou de cantarolar. Então, lentamente engatinhou em direção ao corredor, suas pequenas mãos procurando a parede. Carla se levantou em silêncio e ofereceu a mão sem dizer nada. A mão de Pedrinho parou no ar e pairou perto da de Carla. Então, com cuidado, tocou os dedos dela. Esse momento, embora breve, pareceu incrivelmente importante. Carla não falou nem chorou, apenas deixou Pedrinho segurar sua mão por um momento. Esse contato silencioso disse mais que qualquer palavra. Significava confiança ou pelo menos curiosidade. A partir desse momento, Carla se certificou de passar mais frequentemente por onde estava Pedrinho, não para incomodá-lo, mas apenas para estar presente. Roberto notou a mudança. Embora Carla não dissesse nada, viu que Pedrinho começou a se mover um pouco mais durante o dia. Já não passava todo o seu tempo perto da janela. Às vezes se sentava no corredor ou perto da cozinha, onde podia ver Carla trabalhando. Roberto perguntou a Carla uma noite como as coisas estavam indo.
Ela respondeu honestamente dizendo que Pedrinho lhe lembrava alguém que perdeu, mas que não queria substituir ninguém, apenas queria ajudar. Roberto não respondeu imediatamente. Olhou para ela por um longo momento. Então assentiu lentamente. Não era alguém que confiava facilmente, mas podia dizer que Carla não estava fingindo. Não havia pena em suas ações, apenas atenção silenciosa e cuidado genuíno. Naquela noite, depois que Carla havia ido para seu quarto, Roberto ficou do lado de fora da porta de Pedrinho por um tempo. Observou seu filho dormir e notou uma ligeira mudança em sua respiração, mais profunda, mais tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, algo havia mudado na casa. A chegada de Carla não havia consertado nada, mas havia começado algo novo. Carla estava limpando as prateleiras no quarto de Pedrinho, tomando seu tempo e trabalhando em silêncio. Sempre tentava não incomodar o menino, especialmente quando estava sentado em seu cantinho habitual, segurando o mesmo ursinho gasto. Carla havia aprendido que Pedrinho preferia silêncio ou pelo menos um ambiente tranquilo. Mas naquele dia, enquanto se esticava para limpar atrás de um baú de madeira, parou de repente. Escutou algo suave, quase como um sussurro. No início pensou que havia imaginado. Virou-se ligeiramente e olhou para Pedrinho. O pequeno menino movia suavemente os lábios, murmurando algo enquanto abraçava firmemente o ursinho contra o peito. Carla se inclinou o suficiente para escutar. A voz de Pedrinho era lenta e mal audível, mas era real. Não estava apenas fazendo sons, estava falando, embora as palavras não fossem claras. Carla se manteve em silêncio, não querendo interromper. Seus olhos se focaram no rosto de Pedrinho, e algo em sua expressão chamou a atenção dela. Havia emoção ali. O menino não estava simplesmente cego e desconectado. Havia mais acontecendo sob a superfície. Carla recuou lentamente e se sentou na pequena poltrona perto da cômoda. Desse ângulo podia observar Pedrinho sem deixá-lo nervoso. Enquanto ele continuava sussurrando suavemente, Carla notou algo estranho. A cabeça de Pedrinho se movia ligeiramente, cada vez que havia um som, um rangido no chão, o movimento de uma cortina, o zumbido distante de um aspirador. Pedrinho reagia a tudo isso com movimentos sutis e precisos. Seus ouvidos estavam tão afinados que parecia poder mapear todo o cômodo apenas escutando. Carla observou em silêncio, tentando não tirar conclusões precipitadas, mas as reações do menino pareciam quase agudas demais para alguém que nunca a havia visto. Carla se levantou lentamente e caminhou sobre o tapete. A cabeça de Pedrinho se virou em sua direção antes que ela chegasse ao centro do cômodo. O menino não falou, mas claramente sentiu o movimento. Carla colocou um brinquedo no chão e o empurrou suavemente. O corpo de Pedrinho se moveu novamente, desta vez em direção ao lugar exato de onde vinha o som. Carla começou a testar coisas suavemente. Abriu uma gaveta pequena e então a fechou lentamente. Deu um passo leve e então bateu o sapato. Cada vez Pedrinho reagia. Era pequeno, às vezes apenas um tique da cabeça ou uma inclinação do queixo, mas sempre era preciso. Carla começou a se perguntar se Pedrinho usava apenas sua audição ou se havia algo mais. Decidiu testar alguns brinquedos. Alguns tinham botões de som, outros tinham texturas, mas um brinquedo que pegou tinha luzes intermitentes. Ligou e apontou para a parede por acidente. Pedrinho não respondeu. Isso fazia sentido, pensou. Era cego, afinal. Mas então Carla tirou seu celular para ver as horas e acidentalmente ligou a lanterna. O feixe de luz cruzou na frente do rosto de Pedrinho por apenas um segundo. Naquele instante, Carla acreditou ver um movimento. As pálpebras de Pedrinho se moveram. Suas pupilas se deslocaram ligeiramente. Foi rápido e fraco, mas aconteceu. O coração de Carla deu um salto e ficou quieta observando de perto, sem ter certeza do que acabara de ver. Carla apagou a lanterna e esperou um momento. Então a ligou novamente e moveu suavemente seu celular de lado a lado na frente do rosto de Pedrinho. O menino não moveu a cabeça, mas seus olhos piscaram novamente, como se estivessem tentando seguir algo. Não era forte nem focado, mas estava ali.
algum tipo de reação. Carla se aproximou um pouco mais e repetiu o movimento. A expressão de Pedrinho não mudou, mas seus olhos se moveram ligeiramente novamente, seguindo a trajetória da luz por apenas um segundo. Carla recuou e se sentou confusa e surpresa. Seria possível que Pedrinho realmente pudesse ver algo, mesmo que apenas uma pequena quantidade de luz? Não era médica, mas isso não parecia a resposta de alguém completamente cego. Não fazia sentido. Os médicos haviam dito que Pedrinho era completamente cego de nascimento. Carla pensou intensamente. Talvez fosse um reflexo, talvez apenas uma coincidência. Mas havia estado perto de Pedrinho o suficiente para saber a diferença entre coincidência e reação. E isso parecia real. Um arrepio repentino percorreu o corpo de Carla. Olhou para Pedrinho, que agora estava sentado em silêncio novamente, esfregando suavemente os dedos sobre a orelha do ursinho. O menino parecia tranquilo e inconsciente do que acabara de acontecer. Carla não sabia o que fazer. Deveria contar a Roberto imediatamente? Deveria esperar e tentar novamente mais tarde para ter certeza? Muitos pensamentos passaram por sua mente. Não queria dar falsas esperanças a ninguém, mas ao mesmo tempo não podia ignorar o que viu. Não era apenas um sentimento, era movimento, reação, algo que não havia acontecido antes. Carla apagou sua lanterna e guardou o celular no bolso. Sentou-se em silêncio e apenas observou Pedrinho por mais alguns minutos. O pequeno menino começou a sussurrar novamente, segurando seu ursinho perto, seus lábios se movendo lentamente. Carla ficou ali, quieta e em silêncio, sentindo uma estranha mistura de medo, curiosidade e algo mais. Esperança. Pela primeira vez, sentia que algo novo poderia ser possível, algo que ninguém havia esperado. Conforme o cômodo ficava mais silencioso, Carla terminou de limpar o último canto perto da estante de Pedrinho. Sua mente ainda estava acelerada tentando dar sentido ao que acabara de ver. Olhou para Pedrinho mais uma vez, antes de sair do cômodo. O menino agora estava sentado na mesma posição, segurando o ursinho e sussurrando suavemente para si mesmo. Carla o observou mais um momento, congelada em seus pensamentos. Não queria assumir nada ainda, mas algo havia mudado naquele dia, algo importante. Fosse luz movimento ou apenas uma reação, foi suficiente para que Carla parasse e sentisse uma faísca de possibilidade. Fechou suavemente a porta atrás dela e caminhou pelo corredor, planejando seus próximos passos. Talvez tentasse novamente amanhã com outra luz. Talvez falasse com Roberto com cuidado, sem causar alarme, mas por enquanto guardou para si mesma. De volta no quarto de Pedrinho, o menino se sentou quieto, abraçando seu ursinho e sussurrando palavras que só ele podia ouvir enquanto Carla se agarrava ao momento que acabara de passar. Carla não conseguia tirar da cabeça o momento com a lanterna. Havia visto os olhos de Pedrinho se moverem não uma, mas duas vezes. Os movimentos eram leves, mas estavam ali. Não coincidia com o que lhe haviam dito sobre a condição de Pedrinho. Supostamente, o menino era completamente cego desde o nascimento. Isso era o que os médicos haviam dito. Isso era o que Roberto acreditava. Mas Carla havia visto algo diferente e agora precisava saber mais. Na manhã seguinte, após terminar suas tarefas habituais, voltou ao quarto de Pedrinho. O menino estava sentado em seu lugar habitual, no tapete macio perto da janela. Carla agiu de maneira casual, limpando as prateleiras próximas, dobrando um cobertor, movendo-se como qualquer outro dia. Então, sem fazer ruído, abriu lentamente a janela apenas um pouco. Uma brisa entrou no cômodo. Nada forte, apenas uma ligeira mudança no ar e no brilho. Pedrinho girou a cabeça ligeiramente naquela direção. Não bruscamente, mas definitivamente. Carla ficou quieta. Aquilo não foi um som, não foi um toque, foi uma reação à luz ou algo parecido. Mais tarde naquele dia, Carla tentou outro pequeno experimento. Esperou até que Pedrinho estivesse sentado tranquilamente no corredor, segurando seu ursinho como de costume. Carla pegou seu celular novamente e ligou a lanterna, fingindo estar arrumando algo perto de um armário. Então,
moveu lentamente a mão de um lado a outro entre a luz e o rosto de Pedrinho, projetando sombras claras. Fez isso várias vezes, certificando-se de não fazer nenhum ruído ou movimento brusco. Pedrinho não reagiu imediatamente, mas depois de alguns segundos, seus olhos seguiram uma das sombras. Foi um movimento pequeno, quase como um reflexo. Carla repetiu com cuidado, mais devagar desta vez. Novamente a expressão de Pedrinho se desviou apenas, mas se desviou. O coração de Carla começou a bater mais rápido. Isso já não era uma coincidência. Havia uma conexão entre os olhos de Pedrinho e as mudanças de luz. Não era uma visão focada, mas também não era nada. Carla se sentou do outro lado do corredor, depois, e anotou tudo o que havia visto. Queria manter um registro de cada teste, cada reação. Os dias seguintes estiveram cheios de mais experimentos silenciosos. Carla nunca falou com ninguém sobre o que estava fazendo. Não queria alarmar Roberto, nem fazê-lo pensar que estava cruzando limites, mas no fundo acreditava que algo não estava certo. Continuou testando as respostas de Pedrinho com cuidado. Pequenos flashes de luz, movimentos rápidos, mudanças no brilho. E Pedrinho continuava reagindo um pouco cada vez. Essas reações não eram fortes nem consistentes, mas continuavam acontecendo. Isso foi suficiente para convencer Carla de que não estava imaginando. Uma tarde, enquanto organizava os armários do banheiro, Carla notou uma caixa de madeira colocada atrás de algumas toalhas. Curiosa, atirou. Dentro havia vários frascos pequenos de colírios. As etiquetas estavam parcialmente descascadas, mas conseguiu ler o nome do médico, um nome antigo que já não lhe era familiar. Cada frasco tinha datas que remontavam a vários anos. Não havia instruções claras, nem motivo indicado, apenas a dosagem. Claramente haviam sido usados durante muito tempo, talvez diariamente. Carla revisou as datas novamente. Algo não parecia certo. Pegou um dos frascos e o olhou de perto. Não se parecia com os colírios habituais para alergias ou secura que havia visto antes. Havia termos científicos que não reconhecia. Procurou o nome do medicamento discretamente em seu celular quando não havia ninguém por perto. O que encontrou revirou seu estômago. O composto era usado em tratamentos que reduziam a pressão ocular, mas também havia sido relatado em casos raros que afetava a resposta da pupila e até a sensibilidade à luz se usado a longo prazo, especialmente em crianças. Não havia informação sobre por que Pedrinho havia estado usando-os ou se sequer precisava deles. Carla começou a se perguntar se alguém havia cometido um erro, ou pior ainda, se Pedrinho havia sido mal diagnosticado. Poderiam os colírios ter estado bloqueando parte de sua visão natural todo esse tempo? Carla ainda não podia responder a isso, mas sabia uma coisa com certeza. Isso não era normal. Colocou os frascos exatamente onde os encontrou e anotou tudo o que viu. Sua preocupação crescia assim como suas perguntas. Naquela noite, Carla ficou deitada na cama pensando o que fazer. Não queria acusar ninguém de nada. Talvez houvesse uma razão médica real para os colírios. Talvez o médico tivesse um plano, mas se Pedrinho realmente podia ver luz ou sombras, mesmo que ligeiramente, alguém precisava saber. Carla pensou em contar a Roberto, mas hesitou. Ele era cuidadoso e protetor. Confiava nos médicos anteriores e acreditava no diagnóstico de Pedrinho. Levantar isso sem provas poderia causar tensão. Ainda assim, manter em segredo também não parecia certo. Pedrinho merecia ser entendido, merecia uma oportunidade real. Carla se sentia mais responsável por ele agora, mais conectada com seu progresso e sua verdade. Decidiu que continuaria suas observações por mais alguns dias, mantendo notas detalhadas. Então decidiria como abordar Roberto, mas em seu coração já sabia. Algo havia sido perdido, algo importante. As reações de Pedrinho não eram aleatórias, eram pistas, e Carla tinha que continuar seguindo-as, não importava quão complicadas as coisas se tornassem. Nos dias seguintes, Carla continuou se comportando normalmente com Roberto e a equipe, mas sua atenção permaneceu centrada em Pedrinho.
Observou cuidadosamente cada momento em que o menino reagia à luz ou ao movimento. Repetiu seus testes silenciosos, mudando apenas uma coisa de cada vez, exatamente como havia lido num artigo sobre observações comportamentais. Cada vez que Pedrinho mostrava mesmo uma ligeira resposta, Carla anotava. Testou diferentes momentos do dia, diferentes cômodos e diversas fontes de luz. E quase toda vez Pedrinho respondia apenas, mas claramente. Carla também continuou vigiando o armário onde os colírios eram guardados. Cada manhã, um dos membros mais antigos da equipe levava os colírios ao quarto de Pedrinho e aplicava as gotas sem muita explicação. Carla tomou nota da rotina. Pedrinho não resistia. Estava acostumado, mas Carla não conseguia ignorar a crescente suspeita. Se esses colírios eram parte do problema, deveriam ser questionados. Ainda não sabia como abordar Roberto, mas a ideia de que algo havia estado escondido à vista de todos esse tempo todo era agora impossível de ignorar. Um alarme silencioso havia sido ativado. Carla havia esperado o suficiente. Depois de dias de testes silenciosos e anotações, depois de observar Pedrinho reagir a diferentes tipos de luz e movimento, se sentiu pronta para um último passo. A dúvida silenciosa que havia começado como um pensamento passageiro agora havia se tornado algo maior, uma necessidade inegável de saber a verdade. Esperou até que a casa estivesse tranquila e calma. A equipe havia terminado suas tarefas e Roberto havia ido para seu escritório à noite. Carla encontrou Pedrinho sentado de pernas cruzadas no tapete de seu quarto, balançando suavemente seu ursinho. O menino parecia relaxado, sua habitual expressão vazia no rosto. Carla se sentou na frente dele e tirou suavemente uma pequena lanterna de seu bolso. Olhou para Pedrinho com cuidado, certificando-se de não assustá-lo. Pedrinho, disse suavemente, vou acender uma pequena luz. Me diga se sente alguma coisa, está bem? Pedrinho não respondeu, mas ficou quieto. Lenta e suavemente, Carla levantou a lanterna e a apontou diretamente para os olhos de Pedrinho, seu coração batendo com medo e esperança ao mesmo tempo. Por alguns segundos nada aconteceu. Os olhos de Pedrinho permaneceram abertos, imóveis, e Carla pensou que talvez houvesse sido um erro. Mas então, do nada, Pedrinho piscou. Foi lento, quase como se estivesse confuso com algo. Então piscou novamente. Desta vez mais rápido, como reagindo ao brilho. Carla sentiu sua respiração se cortar. Manteve a luz fixa e se inclinou um pouco para a frente. Pedrinho, consegue sentir isso? Sussurrou. O cômodo estava completamente em silêncio, exceto pelo som de sua respiração. Pedrinho inclinou a cabeça, suas sobrancelhas se franzindo um pouco. Então, com a voz mais pequena e frágil, disse algo para o qual Carla não estava preparada. Acho que vi uma luz, titia. As palavras saíram entrecortadas e trêmulas, como se não tivesse certeza de estar dizendo certo. Carla ficou congelada. Não podia acreditar no que acabara de ouvir. Não era apenas que Pedrinho podia ver algo, era a palavra titia. Pedrinho nunca havia chamado ninguém assim antes, nem uma única vez. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas imediatamente. Essa única palavra quebrou algo dentro de Carla. Todo o peso que havia estado carregando desde a perda de seu próprio bebê voltou de uma vez, mas agora misturado com algo novo. Propósito. Pedrinho havia se comunicado da única maneira que sabia. Já não era apenas um teste, não era apenas luz ou sombras. Era uma conexão. Pedrinho havia respondido não só ao que viu, mas ao que sentiu naquele momento. Carla não sabia se Pedrinho a havia confundido com sua verdadeira mãe, ou se a palavra simplesmente havia saído por acidente, mas não importava. Carla se inclinou para a frente e colocou suavemente sua mão no ombro de Pedrinho. Estou aqui, disse com a voz trêmula. Você está seguro. Pedrinho não se afastou, ficou quieto. Então, se inclinou lentamente para a frente, até que sua cabeça descansou ligeiramente contra o peito de Carla. Foi um gesto pequeno, mas para Carla significou tudo. Não foi apenas um teste que havia funcionado, foi o início de algo completamente novo, algo com poder real. Carla ficou assim por vários minutos,
segurando Pedrinho sem dizer mais nada. Não queria quebrar o momento. O menino pequeno, que havia estado silencioso, quieto e sem resposta por tanto tempo, acabara de falar suavemente, com incerteza, mas claramente. E não foi apenas o que disse, foi como disse. Havia emoção em sua voz, uma espécie de confusão misturada com esperança, como se estivesse procurando algo que não entendia completamente. Carla podia sentir seu próprio coração acelerar, enquanto seus braços envolviam suavemente Pedrinho. Em sua mente, 100 perguntas começaram a correr. O que isso significava? Quanto Pedrinho realmente podia ver? Por quanto tempo havia estado sentindo essas coisas, mas sem expressá-las? E que há com os colírios? Carla não tinha todas as respostas, mas tinha algo ainda mais forte, uma decisão. A partir daquele momento, soube que seu papel não era apenas limpar e cuidar da casa. Era proteger Pedrinho. Não importava o que estivesse acontecendo naquela casa, já não podia ignorar. Quando Pedrinho finalmente se afastou, parecia mais calmo, embora seu rosto ainda tivesse aquela expressão distante. Carla secou os olhos e sorriu suavemente. "Você é muito corajoso", sussurrou. Pedrinho não disse mais nada, mas parecia mais consciente, mais presente que antes. Carla apagou cuidadosamente a lanterna e a guardou no bolso. Suas mãos ainda tremiam. Sabia que isso não era algo que pudesse explicar facilmente a Roberto, não sem que ele fizesse muitas perguntas, mas também sabia que algo importante acabara de acontecer. Algo que não podia ser ignorado ou esquecido. Carla havia vindo a essa casa esperando trabalho, tentando escapar de sua própria dor, mas agora havia encontrado um novo propósito, uma razão para ficar. Pedrinho não era apenas um menino quieto com uma condição médica. Era um menino tentando se conectar, tentando entender um mundo que ainda não havia experienciado completamente. Carla percebeu que, a partir desse momento, seu trabalho seria muito mais que apenas as tarefas domésticas. Tinha que proteger essa conexão. Tinha que proteger Pedrinho. Enquanto Carla se levantava, beijou suavemente o topo da cabeça de Pedrinho e o ajudou a se deitar para descansar. O menino segurou seu ursinho perto novamente, mas ficou em silêncio. Carla o cobriu com o cobertor e se sentou ao lado dele por alguns minutos, apenas observando. Sua mente estava cheia de pensamentos, mas seu coração já havia tomado a decisão. Qualquer que fosse a causa da cegueira de Pedrinho, e qualquer que fosse a verdade por trás daqueles colírios ou os anos de silêncio, Carla ia descobrir. Mas faria com cuidado, passo a passo. Por enquanto, Pedrinho havia falado, e isso significava tudo. Havia sussurrado uma verdade na forma de uma frase tão simples e ainda assim tão profunda. "Acho que vi uma luz, titia." Esse foi o momento em que tudo mudou. Já não se tratava apenas de medicina ou diagnóstico, tratava-se de confiança, segurança e algo parecido com amor. Enquanto Carla apagava as luzes e saía do quarto, carregava essa frase em seu peito como uma promessa. Protegeria Pedrinho a todo custo. Carla estava no quarto de Pedrinho, ajoelhada junto ao pequeno tapete, segurando a lanterna novamente. Sabia que se arriscava muito ao fazer isso, mas depois do que havia acontecido, o piscar, a frase sussurrada, a palavra titia, não podia simplesmente parar. Precisava ter certeza. Apontou a luz suavemente para os olhos de Pedrinho, movendo-a lentamente para ver se haveria outra reação. Pedrinho piscou novamente, exatamente como antes, e girou a cabeça ligeiramente, como se seguisse o brilho. Carla sentiu seu coração acelerar, mas antes que pudesse falar, uma voz forte veio do corredor. "O que você está fazendo?" Era Roberto. Entrou no quarto rapidamente, seu rosto vermelho de raiva e confusão. "O que é isso na sua mão?" gritou. Carla ficou congelada tentando explicar, mas Roberto arrancou a lanterna de sua mão e a olhou com incredulidade. "Você está experimentando com meu filho?" perguntou duramente. Antes que Carla pudesse se defender, Pedrinho se levantou de repente e, pela primeira vez em sua vida, correu diretamente para alguém. Correu para Carla. Pedrinho envolveu a cintura de Carla com seus braços e se agarrou com força.
Seu pequeno corpo tremia e não disse nada no início. Roberto estava completamente atônito. Nunca havia visto seu filho se mover assim. Nunca o havia visto caminhar com propósito e muito menos correr. Pedrinho, disse inseguro do que estava acontecendo. O menino ficou em silêncio por um momento, ainda abraçando Carla. Então, com uma voz pequena e trêmula, disse as palavras que mudariam tudo. Vi uma luz. Roberto piscou completamente confuso. O que disse? Perguntou. Pedrinho girou a cabeça ligeiramente em direção à sua voz e repetiu. Vi uma luz. Carla permaneceu em silêncio, deixando que o momento falasse por si mesmo. Roberto olhou para ambos, overwhelmado. Durante anos havia acreditado que seu filho era cego sem questioná-lo, mas agora estava falando, reagindo e procurando alguém. Não podia ignorar isso. Lentamente, sem dizer muito mais, assentiu e falou baixinho. Pare de dar os colírios, pelo menos por enquanto. Carla simplesmente assentiu, seu coração batendo com alívio. Os dias seguintes estiveram cheios de mudanças silenciosas. Carla parou de dar os colírios a Pedrinho, exatamente como Roberto permitiu. O primeiro dia passou sem nada notável, mas no segundo algo começou a mudar. Pedrinho começou a responder à luz com mais frequência, especialmente à luz do sol. Carla abriu as cortinas durante a manhã, e Pedrinho girou a cabeça em direção à janela brilhante. Não foi apenas um movimento aleatório. Fez uma pausa e manteve seu rosto naquela direção por vários minutos, quase como se desfrutasse da luz. Roberto ficou em silêncio na porta naquela manhã, observando com uma mistura de dúvida e esperança. Mais tarde naquela tarde, Carla se sentou com Pedrinho usando cartões simples, apenas grandes cartões brancos com formas pretas, um círculo, um quadrado, um triângulo. Lentamente, levantou cada um. No início, Pedrinho não fez nada, mas então, depois de uma longa pausa, levantou a mão e apontou para o círculo. Carla suspirou baixinho. Roberto, observando de trás, se aproximou. Viu isso? Sussurrou. Carla assentiu. Foi pequeno, mas significou algo enorme. Significava que finalmente estavam indo na direção certa. Cada dia trazia algo novo. O progresso era lento, mas constante. Carla se manteve consistente, trabalhando pacientemente com Pedrinho, através de pequenos jogos e tarefas visuais simples. Pedrinho reagia mais frequentemente agora, não apenas às luzes, mas aos objetos. Uma tarde, Carla colocou 3 brinquedos na frente dele. Uma bola macia, um carrinho de brinquedo e um patinho de plástico. Sem dizer nada, empurrou suavemente o patinho e Pedrinho sorriu. Então o apontou. Roberto estava perto e por alguns segundos não disse nada, apenas observou com os olhos cheios de surpresa. Ele está escolhendo, disse baixinho. Carla assentiu novamente. Sim, está vendo. Naquela noite, Pedrinho se sentou com Carla junto à janela e, em vez de simplesmente olhar para o vazio, começou a fazer pequenas perguntas. Que cor é essa? Perguntou apontando para um cobertor. Isso o surpreendeu. Carla respondeu suavemente e Pedrinho voltou a perguntar sobre outras coisas. Roberto ficou perto da porta novamente, sem dizer uma palavra. Para um homem que havia vivido com desesperança durante anos, a repentina faísca de progresso o deixou sem palavras. Começou a acreditar novamente. Uma manhã, enquanto a luz do sol enchia o corredor, Pedrinho caminhou em direção ao brilho sem ajuda. Não tropeçou nem hesitou. Moveu-se com confiança silenciosa, estendendo a mão em direção à luz que entrava pela janela. Carla o seguiu lentamente, sem interromper. Roberto havia estado em seu escritório, mas saiu quando ouviu passos. Parou quando viu Pedrinho de pé na luz, uma mão no vidro, a outra segurando seu ursinho. Ele não tem mais medo, disse Carla suavemente. Roberto não respondeu. Sentou-se perto, seu rosto pálido. Não sei como passamos isso por alto todos esses anos, disse finalmente. Carla se manteve em silêncio. Não havia uma resposta fácil. Talvez fosse o diagnóstico errado, talvez fosse a medicina, ou talvez ninguém havia prestado atenção suficiente. Mas agora nada disso importava.
O que importava era o progresso de Pedrinho. Seus sorrisos se tornaram mais frequentes. Seus olhos começaram a olhar para rostos e, às vezes, em momentos de tranquilidade, estendia a mão e tocava o rosto de Carla, como se estivesse tentando memorizar suas características. Ao final da semana, a atmosfera na mansão havia mudado completamente. Já não era silenciosa e pesada. Sentia-se mais leve, mais viva. Pedrinho agora respondia a cores, formas e até gestos simples. Sorria mais. Ria suavemente quando Carla fazia cócegas nele ou contava histórias engraçadas. Havia parado de sussurrar tanto para si mesmo e, em vez disso, começou a fazer perguntas em voz alta. Roberto, embora ainda distante às vezes, começou a se sentar com eles durante esses momentos. Já não observava à distância. Começou a participar, mostrando a Pedrinho antigos álbuns de fotos da família e perguntando se conseguia distinguir alguma coisa. Uma tarde, Pedrinho semicerrou os olhos para uma foto de sua mãe e perguntou: "Quem é essa senhora do vestido vermelho?" Roberto chorou em silêncio, não de dor, mas pelo choque de ouvir seu filho notar algo visual, algo real. Carla se sentou ao lado dele, segurando silenciosamente a mão de Pedrinho. A jornada não havia terminado. Ainda havia perguntas e dúvidas, mas uma coisa era certa: Pedrinho estava mudando. E tudo começou no dia em que disse: "Vi uma luz." As melhorias de Pedrinho haviam sido reais. Não eram imaginação e não ocorreram por acaso. Tudo havia mudado no momento em que pararam de usar os colírios. Isso não podia ser ignorado. Carla precisava de respostas, respostas reais. Numa noite, depois que Pedrinho adormeceu, Carla pegou um dos pequenos frascos de vidro do armário onde os colírios eram guardados. Colocou-o numa sacola plástica e o escondeu cuidadosamente em sua bolsa. Na manhã seguinte, enquanto Roberto ainda estava numa ligação, Carla saiu por algumas horas. Dirigiu a uma cidade próxima, onde havia marcado de encontrar alguém de seu passado. Seu nome era Lúcia, uma velha amiga da escola de enfermagem que agora fazia residência em oftalmologia. Não haviam falado em anos, mas quando Carla explicou brevemente o que estava acontecendo, Lúcia concordou em ajudar. Encontraram-se numa pequena cafeteria perto do hospital. Carla entregou o frasco explicando tudo o que havia acontecido com Pedrinho. Lúcia prometeu fazer os testes rapidamente. Alguns dias depois, Carla recebeu uma ligação. Era Lúcia e sua voz estava tensa. "Precisa vir", disse. Carla dirigiu diretamente ao hospital com o estômago apertado o tempo todo. Quando chegou, Lúcia a levou a um escritório tranquilo e fechou a porta. Segurava o frasco de colírios na mão e apontou para um relatório de laboratório impresso sobre a mesa. "Esses não são colírios normais", começou. "Há um composto aqui, ciclopentolato, mas em doses extremamente altas. Esse químico causa contração da pupila e inibe a resposta à luz. Em doses normais é usado para tratar certas condições oculares, mas essa fórmula é diferente, é agressiva. O uso prolongado, especialmente em crianças, poderia facilmente causar perda temporária da visão ou até convencer alguém de que é cego." Carla olhou o relatório, seu coração batendo forte. "Está dizendo que os colírios o deixaram cego?" Lúcia assentiu. "Sim. E se ele nunca foi completamente cego para começar, esses colírios teriam apagado a pouca visão que tinha." Carla se sentiu mal, cobriu a boca e se sentou atônita. Perguntou a Lúcia se esse tipo de coisa poderia acontecer por erro. Talvez alguém tivesse misturado receitas ou usado um tratamento obsoleto, mas Lúcia balançou a cabeça. "Não, isso não é um erro. Essa fórmula foi intencional. Alguém a projetou para restringir a visão." Carla olhou o relatório novamente e congelou quando viu o nome impresso no canto do documento. Receitado pelo Dr. Marcos Ferreira. Seus olhos se arregalaram. Esse era o médico de Pedrinho. Havia tratado dele desde que nasceu. Carla lembrou do nome das etiquetas dos registros antigos e frascos de medicamentos de Pedrinho. Não podia acreditar. "Como isso é permitido?" perguntou. Lúcia franziu o senho. "Já ouvi falar dele.
Alguns anos atrás, houve rumores sobre processos por negligência médica contra ele em vários estados. Pensei que havia parado de clinicar. Carla se sentiu tonta. Se esse homem havia receitado conscientemente medicamentos que deixaram Pedrinho cego, ou o mantiveram assim, então algo horrível havia sido feito. Agradeceu a Lúcia, pegou o relatório e saiu do hospital. No caminho de volta à mansão, suas mãos tremiam no volante. Naquela noite, Carla se sentou com Roberto em seu escritório, colocou o relatório do laboratório na frente dele e esperou enquanto ele lia. Sua expressão mudou lentamente de confusão para incredulidade e então para algo mais escuro. Quando viu o nome do Dr. Marcos Ferreira em negrito, se levantou bruscamente e caminhou até a janela em silêncio por um longo tempo. Isso não pode ser real, disse finalmente. Ele tratou Pedrinho desde que era recém-nascido. Disse que não tinha resposta retinal, que seu nervo óptico estava subdesenvolvido. Me convenceu de que nunca enxergaria nada. Carla se manteve calma, explicando tudo o que Lúcia havia dito. O químico, o propósito, os riscos. Tudo apontava para uma conclusão. Pedrinho não havia nascido completamente cego, e os colírios haviam piorado sua condição. Roberto se sentou novamente, visivelmente abalado. Confiei nele, murmurou. Segui cada instrução. Carla estendeu a mão sobre a mesa. Você não sabia, mas agora sabemos. Roberto assentiu lentamente. Então temos que encontrá-lo. Temos que saber por que fez isso. Roberto começou sua investigação no dia seguinte. Ligou primeiro para velhos colegas, depois para consultórios médicos no estado e, finalmente, para o Conselho de Licenças. Todos lhe deram o mesmo tipo de resposta. O Dr. Marcos Ferreira não havia praticado medicina em anos. Sua licença havia sido suspensa após uma série de processos envolvendo outras crianças. Casos que nunca chegaram às notícias nacionais, mas que foram sérios o suficiente para tirá-lo da profissão. Em cada caso, as famílias haviam relatado receitas estranhas, diagnósticos inconsistentes e danos a longo prazo. Roberto se sentiu enjoado. Percebeu que nunca havia realmente questionado o tratamento que Pedrinho estava recebendo após a morte de sua esposa. Simplesmente havia aceito o que o médico dizia, confiando em sua palavra, sem pensar mais profundamente. Agora entendia que essa confiança havia sido quebrada da pior maneira possível. Carla continuou sua própria investigação online, encontrando alguns artigos em blogs obscuros e fóruns escritos por pais irritados. Uma postagem mencionava que Ferreira havia saído da cidade silenciosamente, evitando os tribunais ao chegar a acordos privados. Quanto mais aprendiam, mais claro ficava. Ele havia desaparecido. Roberto e Carla se sentaram em silêncio naquela noite, ambos sobrecarregados. Pedrinho dormia lá em cima, sem saber a tempestade que agora se desenrolava em torno de seu passado. Roberto segurava o relatório do laboratório numa mão e uma foto de Pedrinho na outra. Ele roubou anos, disse baixinho. Anos em que poderia ter estado vendo, aprendendo, vivendo. Carla assentiu, sua voz calma, mas firme. Mas não está perdido. Está recuperando lentamente. Roberto olhou para ela e, pela primeira vez, a dureza em seu rosto pareceu desvanecer. Você o salvou, disse. Carla balançou a cabeça. Ainda temos um longo caminho pela frente. Roberto concordou. Prometeu que continuariam procurando Ferreira, mesmo que levasse meses. Precisavam de um fechamento, precisavam de justiça. Mas, acima de tudo, precisavam reconstruir o futuro de Pedrinho sobre bases honestas. Enquanto a noite se instalava, ambos sentiram o peso do que havia sido descoberto. A verdade finalmente havia vindo à luz e, a partir desse momento, não havia volta. Roberto e Carla concordaram que era hora de falar. A verdade sobre o Dr. Ferreira não podia permanecer escondida. Roberto contatou um jornalista em quem havia confiado no passado, alguém conhecido por seu jornalismo cuidadoso e respeitoso. Juntos, começaram a organizar registros médicos, resultados de testes e todos os documentos que demonstravam que Pedrinho havia recebido medicação perigosa durante anos.
Carla também escreveu uma declaração sobre sua descoberta e envolvimento. Não queriam fama nem drama, apenas queriam que a verdade fosse exposta para que nenhuma outra criança sofresse o mesmo. Mas pouco depois da história ser compartilhada com o jornalista, coisas estranhas começaram a acontecer. No dia seguinte, apareceu um novo artigo online. Não sobre Ferreira, mas sobre Roberto. A manchete sugeria que ele havia ignorado conselhos profissionais para o tratamento de Pedrinho durante anos e que havia rejeitado terapias importantes. Pintava-o como um pai negligente. Roberto estava chocado. Nada disso era verdade. Carla tentou contatar o jornalista, mas disseram que o artigo não vinha deles. Alguém havia vazado informações falsas para desacreditar Roberto antes que a história real saísse. Enquanto tentavam controlar a situação, as coisas pioraram. Carla começou a receber mensagens estranhas em seu telefone de um número desconhecido. No início eram vagos, dizendo coisas como: "Você deveria parar. Não é da sua conta." Mas então se tornaram mais diretos. "Fique fora disso, ou garantiremos que se arrependa." Carla contou a Roberto imediatamente. Ele queria chamar a polícia, mas Carla não tinha certeza se isso ajudaria. Não havia nome nem rosto por trás das ameaças. Ambos perceberam que alguém não queria que a verdade sobre o Dr. Ferreira se tornasse pública. Talvez fosse o próprio médico, talvez alguém conectado a ele. De qualquer forma, não podiam recuar. A equipe legal de Roberto começou a investigar a fonte dos artigos de notícias falsas. Contataram provedores de hospedagem web e rastrearam endereços IP, mas tudo levava a servidores privados ou fontes não rastreáveis. A situação era estressante, mas deixava uma coisa muito clara. Alguém tinha medo do que estavam prestes a revelar. Esse medo significava que a verdade era ainda mais importante do que pensavam. Apesar do caos acontecendo lá fora, algo incrível estava acontecendo dentro da mansão. Pedrinho havia sido levado para uma reavaliação completa da visão por um especialista confiável. Os resultados confirmaram o que Carla e Roberto já suspeitavam. Pedrinho tinha visão funcional parcial. Sua visão não era perfeita e provavelmente nunca seria completamente normal, mas podia detectar luz, identificar formas e reagir ao movimento. O especialista explicou que com sessões regulares de estimulação visual, Pedrinho poderia melhorar sua capacidade de processar o que via. Carla e Roberto estabeleceram atividades diárias para ajudar nisso. Usaram brinquedos coloridos, jogos baseados em movimento e passaram tempo em quartos ensolarados. Pedrinho respondeu bem. Não parecia assustado ou confuso, apenas curioso. Apontava cores quando pediam, seguia objetos em movimento com os olhos e até começou a reconhecer as diferenças entre dia e noite. Essas pequenas mudanças encheram a casa de uma nova energia. A equipe, antes silenciosa e reservada, agora sorria mais frequentemente. Havia uma sensação de esperança novamente. Pedrinho estava provando que todos estavam errados. Estava aprendendo a ver pouco a pouco. Uma tarde, Carla colocou um conjunto de giz de cera e papel na frente de Pedrinho. Não explicou muito, apenas disse que eram cores e que ele podia fazer o que quisesse com eles. Pedrinho tocou cada giz de cera sentindo sua forma. Então escolheu o amarelo e o pressionou contra o papel, inseguro no início. A linha que desenhou foi trêmula, desigual, mas foi a primeira. Carla observou de perto. Pedrinho continuou desenhando linhas lentas e esparsas pela página. Quando terminou, sorriu e levantou o papel. "Está bom?" perguntou. Carla o abraçou forte. Não se tratava do desenho. Tratava-se do que significava. Essa era uma criança que apenas algumas semanas atrás não falava muito e mal reagia a nada. Agora estava se expressando de uma maneira nova. Roberto entrou e viu o desenho. Não falou no início. Ajoelhou-se ao lado dele e disse: "É lindo." Pedrinho sorriu novamente e começou a desenhar outro. Tornou-se uma nova rotina diária: desenhar, explorar cores e entender lentamente o mundo ao seu redor. Fora da mansão, a pressão continuava. Mais artigos foram publicados online, acusando Roberto de ser negligente
com decisões comerciais passadas. Um até afirmou que Carla havia fingido o progresso de Pedrinho para chamar atenção. Sabiam que nada disso era real, mas isso não impedia as pessoas de lerem. As contas de redes sociais conectadas às antigas clínicas de Ferreira permaneceram em silêncio, sem confirmar nem negar nada. A campanha de descrédito havia sido claramente planejada e agora a equipe de Roberto acreditava saber por quê. Alguém temia um processo ou exposição pública. Mesmo com as mentiras se espalhando, Roberto e Carla se recusaram a ceder. Continuaram avançando com sua história, compartilhando documentos verificados com equipes legais e conselhos médicos. Carla também se encontrou com outras 2 famílias que tinham suspeitas sobre tratamentos passados de Ferreira. Seus filhos haviam experimentado problemas similares. Essa informação deu a Carla mais confiança de que não estavam sozinhos. Haviam descoberto algo maior que o caso de Pedrinho. Era um padrão e tinha que ser parado, mas também concordaram em não se apressar. O bem-estar de Pedrinho era a prioridade e o protegeriam não importava o quê. Apesar de tudo que tentava detê-los, o mundo de Pedrinho estava crescendo. Começou a nomear cores por conta própria. Vermelho, azul, verde. Seu favorito era o amarelo. Disse que o fazia sentir feliz. Carla continuou lendo para ele, apontando desenhos e ajudando-o a traçar formas com os dedos. Roberto se juntava a eles toda noite, e os 3 formaram uma rotina tranquila que trouxe calma no meio da tempestade. A mansão já não se sentia tão solitária. Ainda havia desafios a enfrentar, ameaças, mentiras e riscos legais, mas não pareciam tão pesados com Pedrinho rindo e mostrando seus desenhos com orgulho. Seu progresso lhes dava força. Num de seus desenhos, escreveu seu nome pela primeira vez com ajuda. Carla o grudou na parede da cozinha. "Isso é só o começo", disse Roberto. Carla concordou. Ainda tinham um longo caminho pela frente, mas já não tinham medo. Os ataques viriam e iriam, mas a verdade que haviam descoberto não podia ser apagada. E Pedrinho, uma vez considerado perdido na escuridão, finalmente estava vendo seu futuro. Com todos os relatórios de laboratório, testemunhos e documentos coletados, Roberto e Carla decidiram que finalmente era hora de tomar medidas formais. Marcaram uma reunião com o escritório do promotor público. Roberto não usou suas conexões ou advogados. Entrou como qualquer outro cidadão. Carla o acompanhou carregando uma pasta com todos os relatórios impressos, incluindo os resultados de toxicologia, o histórico de receitas e os testemunhos das outras famílias que haviam experimentado situações similares. Foram recebidos por um promotor jovem mais sério, que ouviu atentamente enquanto explicavam o que havia acontecido com Pedrinho. Quando o nome do doutor Marcos Ferreira surgiu, o promotor levantou uma sobrancelha. "Vocês não são os primeiros a mencioná-lo", disse. Essa única frase deu esperança a Roberto e Carla. Durante as semanas seguintes, o escritório do promotor público começou sua investigação. Ligações telefônicas foram feitas, registros foram solicitados e intimações foram emitidas. Então, algo chocante foi descoberto. O Dr. Ferreira havia assinado contratos privados com empresas farmacêuticas. Esses acordos lhe davam acesso a compostos experimentais, muitos dos quais nunca haviam passado pelos ensaios clínicos adequados. Os arquivos revelaram que o Dr. Ferreira havia usado sua posição como especialista pediátrico para conduzir ensaios não oficiais em crianças, prescrevendo tratamentos oculares que ainda não estavam aprovados. Em troca, recebeu bônus financeiros, viagens e compensação por baixo dos panos das empresas que financiavam os estudos. Alguns dos contratos estavam criptografados, mas os investigadores conseguiram combinar os códigos de produto das empresas farmacêuticas com os ingredientes encontrados nos colírios de Pedrinho. Estava tudo ali: datas, nomes, transações, até assinaturas. Roberto estava furioso, Carla estava nauseada. Haviam suspeitado de algo ruim, mas não desse nível de engano. Quando essa evidência veio à luz, o promotor público aprovou a abertura de um caso criminal formal. Pouco depois, a mídia pegou a história. No início começou nas notícias locais. Visão de criança bloqueada por testes ilegais de drogas.
Mas então seguiram os meios nacionais. Entrevistas foram solicitadas, manchetes se espalharam e, com a história ganhando atenção, mais famílias começaram a se apresentar. Pais que haviam visto mudanças inexplicáveis na visão de seus filhos começaram a fazer perguntas. A verdade, finalmente, havia saído. A reação do público foi intensa. Fóruns online se encheram de pais compartilhando histórias similares. Alguns descreveram como seus filhos receberam os mesmos colírios de Ferreira e não mostraram melhora ou até pioraram os sintomas. Algumas famílias disseram que haviam tentado denunciá-lo no passado, mas foram ignoradas ou pressionadas a ficar em silêncio. Agora, com os olhos da nação no caso, o silêncio já não era uma opção. Carla se tornou uma porta-voz inesperada. Repórteres pediram entrevistas e, embora inicialmente nervosa, aceitou falar. Não queria fama, apenas queria dizer a verdade. Falou sobre como conheceu Pedrinho, o que havia observado e como pequenos detalhes a levaram a questionar tudo. Sua maneira calma e honesta de falar tocou as pessoas. Os espectadores a viram não apenas como uma cuidadora, mas como alguém que havia feito o que ninguém mais se atreveu. Seu rosto apareceu em telas por todo o país com manchetes como "A babá que descobriu a verdade" e "Carla Silva, uma voz para os sem voz". Sua vida havia mudado completamente. Roberto também recebeu atenção, mas evitou os holofotes tanto quanto possível. Compareceu às audiências judiciais e deu declarações aos investigadores, mas não queria se tornar o centro da história. Para ele, tratava-se de Pedrinho e de todas as crianças que haviam sido feridas. Sua culpa era profunda. Durante anos havia confiado em Ferreira sem questioná-lo. Havia acreditado que a cegueira de seu filho era imutável. Mas agora, cada dia que passava com Pedrinho, lhe lembrava quanto lhe haviam roubado. Ainda assim, algo havia mudado nele. Já não era apenas um pai enlutado, era ativo, alerta e envolvido. Certificou-se de que Pedrinho recebesse a melhor terapia visual disponível, seguiu cada atualização do caso e, em momentos de tranquilidade, falou com Carla, não apenas como uma cuidadora, mas como alguém que admirava profundamente. Ela havia feito o que ele não conseguiu, respeitava sua força e persistência. Lentamente, sem planejar, começou a crescer um vínculo entre eles. Não foi romântico no início, mas foi constante. Foi real. Em casa, Pedrinho continuou progredindo. Sua visão não era perfeita, mas estava aprendendo rápido. Agora podia reconhecer objetos simples, combinar cores e seguir movimentos em quartos bem iluminados. Era mais falante. Fazia perguntas sobre coisas que não havia conseguido experimentar antes. "Essa é a cor azul?" perguntava apontando para o céu. "Que forma é essa?" enquanto tocava a borda de um livro. Carla e Roberto respondiam a cada pergunta com cuidado. Criaram uma rotina estruturada que incluía jogos, desenhos, exercícios visuais e tempo de leitura tranquila. A atmosfera na mansão era completamente diferente do que havia sido meses atrás. Agora havia risadas e movimento e um senso de propósito. Os membros da equipe estavam mais relaxados. A casa já não parecia um museu, parecia um lar. Em várias ocasiões, Carla se encontrou sorrindo para Roberto durante o jantar, e ele retribuía o sorriso sem dizer nada, mas entendendo tudo. Já não se tratava apenas de Pedrinho. Sua luta compartilhada por ele havia criado algo mais profundo entre eles, algo que ainda não precisava ser explicado. Quando o caso foi oficialmente a julgamento, o apoio público era forte. Dezenas de famílias testificaram. As empresas farmacêuticas negaram envolvimento no início, mas a evidência tornou impossível esconder. O Dr. Ferreira, finalmente localizado em outro estado sob identidade falsa, foi preso e levado a julgamento. Seu julgamento se tornou um símbolo da importância da ética médica. Carla testemunhou com calma e clareza, explicando suas descobertas e ações passo a passo. Roberto também testemunhou, admitindo sua confiança cega e falha em questionar Ferreira antes. O tribunal respeitou sua honestidade. Pedrinho não compareceu ao tribunal, mas seus desenhos foram apresentados como parte da evidência, prova de progresso.
Quando o veredito de culpado foi anunciado, sentiu-se como se a justiça finalmente tivesse chegado. A multitude fora do tribunal aplaudiu. Roberto e Carla não celebraram publicamente. Dirigiram para casa em silêncio, mas com uma paz tranquila dentro deles. Naquela noite, Pedrinho mostrou a Carla um desenho de 3 figuras de palito de mãos dadas. "Somos nós", disse. Carla sorriu. O caminho havia sido duro, mas haviam conseguido juntos e mal estavam começando. O doutor Marcos Ferreira foi oficialmente condenado. O tribunal o considerou culpado de práticas médicas ilegais, incluindo o uso de medicamentos não aprovados em crianças sem consentimento adequado. Foi sentenciado à prisão e as empresas envolvidas foram multadas e proibidas de produzir compostos similares. A notícia da condenação se espalhou por todo o país. O caso havia conscientizado milhares de famílias e mudanças foram feitas na forma como ensaios médicos eram aprovados e supervisionados. Mas para Roberto, Carla e Pedrinho, a parte mais importante foi que finalmente havia terminado. O capítulo do medo e silêncio havia sido concluído. Agora podiam se focar completamente na cura. Roberto deu um passo atrás em seus negócios e passou mais tempo em casa. Carla permaneceu totalmente presente, continuando a guiar Pedrinho com paciência e amor. E Pedrinho, que uma vez se sentou em silêncio segurando um ursinho, agora estava avançando. Com a ajuda de um especialista em desenvolvimento infantil, foi oficialmente matriculado numa escola primária regular com um plano de aprendizagem personalizado. Foi o início de uma nova vida, uma cheia de movimento, pessoas e cores brilhantes. Os primeiros dias na escola foram uma mistura de emoção e nervosismo. Pedrinho nunca havia estado numa sala de aula antes. Carla o acompanhou para conhecer a professora, que já havia lido seu arquivo e sabia sobre o progresso de sua visão. Apresentaram Pedrinho à turma, dando-lhe tempo para se adaptar lentamente. No início ficou quieto e perto de Carla, inseguro com o barulho e movimento constante ao seu redor. Mas em poucos dias as coisas começaram a mudar. Começou a responder perguntas, levantar a mão e se juntar a atividades em grupo. Estava fascinado por coisas que outras crianças consideravam certas, como as cores no quadro, os desenhos nos livros e até a forma como o giz deixava marcas no quadro negro. Carla o buscava toda a tarde e Pedrinho falava sem parar no caminho para casa. "Sabia que azul e verde são meus favoritos juntos?" disse uma vez. Suas palavras saíam mais rápido, seus olhos mais brilhantes. Roberto escutava com orgulho toda a noite. O menino pequeno que uma vez temeu que nunca se relacionaria com o mundo, agora era parte dele completamente. Os meses passaram rapidamente. Pedrinho fez novos amigos e continuou melhorando em todas as matérias, especialmente em arte. Seus professores disseram que tinha uma forma única de entender formas e cores. Carla frequentemente encontrava esboços enfiados em sua mochila, casas, animais, rostos, às vezes apenas redemoinhos de cores abstratas. Cada desenho contava uma história. Em casa, Roberto converteu um dos quartos num mini estúdio só para ele. Tinha prateleiras cheias de tintas, lápis e papel. Pedrinho passava horas ali depois da escola. Gostava de trabalhar com música, geralmente algo suave ao fundo. Carla se sentava perto, às vezes ajudando com materiais, mas principalmente apenas observando. Pedrinho já não precisava de direção, havia encontrado seu ritmo. Então, um dia, chegou uma carta oficial. Era de uma Fundação Nacional para Crianças. Pedrinho havia sido selecionado para receber uma medalha especial, uma honra dada a crianças que haviam mostrado força em situações difíceis. Junto com a medalha, seria nomeado embaixador da resiliência infantil, encorajando outras crianças a seguir em frente não importa o quê. A cerimônia seria realizada num grande evento na cidade. Chegou o dia da cerimônia. Carla ajudou Pedrinho a vestir uma camisa amarela suave, sua cor favorita. Roberto usava um terno escuro, mas tinha um pin de flor no mesmo tom da camisa de Pedrinho. Chegaram cedo e foram guiados aos bastidores. Outras crianças também estavam recebendo honras, mas o nome de Pedrinho era o último na lista.
O apresentador do evento deu um discurso caloroso sobre crianças que superam começos difíceis. Quando chamaram o nome de Pedrinho, ele caminhou calmamente pelo palco de mãos dadas com Carla. O aplauso foi alto e cheio de amor. Um voluntário colocou a medalha suavemente ao redor de seu pescoço. Então, algo inesperado aconteceu. O apresentador se dirigiu à audiência e disse que tinham mais um reconhecimento a dar. A mulher que esteve ao lado dele quando ninguém mais estava, que acreditou na luz quando tudo parecia escuro. Hoje reconhecemos Carla Silva como mãe adotiva e guardiã vitalícia, declarou. Carla ficou congelada por um momento, surpresa. Então deu um passo à frente com lágrimas nos olhos. Pedrinho a abraçou forte. A multidão se levantou e aplaudiu novamente. Foi um momento que nunca esqueceriam. Passaram-se os anos. Pedrinho se tornou um adolescente confiante, com um propósito claro. Continuou desenhando, pintando e aprendendo mais sobre arte a cada dia. Seus professores o descreviam como focado, gentil e talentoso. Usou sua história como motivação e, frequentemente, falava com outras crianças passando por momentos difíceis. Quando completou 15 anos, Pedrinho havia sido aceito numa escola de arte especializada. Se mudou para um pequeno apartamento na cidade, mas Carla e Roberto permaneceram perto. Visitavam-no frequentemente e ajudaram a montar um estúdio de verdade. Pedrinho começou a trabalhar numa série de pinturas inspiradas em sua infância. Queria mostrar sua jornada, não apenas a dor, mas também a descoberta e alegria. Alguns anos depois, celebrou sua primeira exposição de arte pública numa galeria local. Apresentava 15 pinturas, cada uma nomeada por um momento que mudou sua vida. Amigos, professores e até o jornalista que uma vez contou sua história vieram vê-lo. A galeria estava lotada. Pedrinho se posicionou na frente de um microfone e se preparou para dar um breve discurso. Olhou para a audiência, respirou fundo e começou a falar. Sua voz era calma e firme. Agradeceu a seus professores, amigos e seguidores. Então fez uma pausa e olhou para Carla, que estava de pé ao lado de Roberto perto da primeira fileira. As pessoas frequentemente me perguntam quando vi a luz pela primeira vez, disse Pedrinho. Esperam que eu fale de lanternas ou luz do sol ou meu primeiro desenho, mas a verdade é que a primeira luz que vi não veio dos meus olhos. Veio do coração dela. Apontou para Carla. O salão ficou em completo silêncio por alguns segundos. Carla cobriu a boca, tocada até as lágrimas. A multidão começou a aplaudir lentamente, alguns já chorando. Roberto passou o braço ao redor do ombro de Carla. Naquela noite, a galeria permaneceu cheia até o fechamento. A arte de Pedrinho se vendeu rapidamente, mas mais que as cores ou pinceladas, as pessoas vieram pela história por trás dela. Uma história de verdade, amor e segundas chances. E no centro de tudo estava Pedrinho. Já não apenas o menino silencioso, mas o artista que havia aprendido a ver. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno. Roberto e Carla se casaram 2 anos após a exposição, numa cerimônia simples no jardim da mansão, que uma vez foi silenciosa. Pedrinho foi quem os conduziu ao altar, segurando as alianças com as mesmas mãos que uma vez só conheciam a escuridão. Agora, enquanto a família caminha junta pelos corredores que ecoam com risadas em vez de silêncio, eles sabem que a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Às vezes ela precisa apenas dos olhos certos para vê-la. E quando Pedrinho olha pela janela toda manhã, vendo o sol nascer sobre o jardim onde uma vez se sentou sem ver nada, ele sussurra as mesmas palavras que mudaram tudo. Acho que vi uma luz, titia. Mas agora ele sabe, a luz sempre esteve lá. Apenas precisava da pessoa certa para ajudá-lo a encontrá-la.